fala sobre assuntos, Vaguinho. Hoje o programa ele tá assim bem variado. A gente fala sobre o musical de Evan Hansen, querido Evan Hansen, trazendo aqui o ator Gabi Lara. Eu tô também com o psicólogo Luiz Paulo. A gente vai debater vários assuntos que interessam a sociedade. E também, né, falando de julho, a gente sabe que férias bombando. Aí eu te pergunto, por exemplo, você tem pet, Vaguinho? Você tem cachorro? Você tem gato? 4 gatos. 4 cachorros. 4 cachorros. Meu Deus do céu. Você falou gato, eu fui no embalo. É 4 cachorros. Aí você tira férias, como é que você faz? Você leva todo mundo junto? Então, aí é difícil. Aí é isso que a gente tem que pensar bastante. Aí sempre ficava alguém em casa, entendeu? Sempre, nunca ficam sozinhos, não. A gente que tem que se programar. Tem que cuidar bastante. São filhos de 4 patas, já não tem jeito. Vira filho, e é opção nossa ter, falou. né? Então tem que dar carinho, amor, proteção. Não, porque é esse amor de filho mesmo. E a gente vai falar disso aqui no nosso quadro legal. também. Meu Pet, sobre programas, dicas pra você tirar férias com o pet, pra você passear. Que legal. Tem muita coisa, Vaguinho. Muita coisa, e eu tô sabendo aí assuntos importantes que precisam ser debatidos e combatidos, né? Bullying, etc. Mas aí eu vou deixar você arrebentar a boca do balão e vou ficar daqui assistindo. Obrigada por isso. Muito bom encontrar com você, viu? Sempre. Beijo. Beijo! Muito boa tarde para você que está por aí. Hoje, aqui nas Super Tardes da Band, a gente fala sobre assuntos importantes, como o próprio Vaguinho mencionou. Os jovens brasileiros estão entre os mais afetados por problemas que envolvem a saúde mental no planeta, que é algo que vem preocupando aí os especialistas, e por isso a gente vai entender. A adolescência é marcada por diversos conflitos e experiência. É uma vivência intensa que traz alegrias e impasses emocionais na mesma proporção, tanto para os pais quanto para os próprios adolescentes. Autoestima baixa, mudanças emocionais, bullying na escola, depressão, vício em tecnologia, pressão virtual, a saúde sexual, estresse, ansiedade, entre outros, são alguns dos problemas que afetam os jovens na atualidade. Como lidar com isso? Para falar no assunto, o psicólogo Luiz Paulo Rigueira. Eu estou aqui com o Luiz Paulo Rigueira e também estou recebendo o ator Gabi Lara, que está em cartaz com o musical querido Evan Hansen, que aborda justamente as questões que envolvem os jovens. Seja muito bem-vindo, Gabi Lara, doutor Luiz Paulo. Obrigado, boa tarde. Doutor, já abro o programa perguntando por que teve esse aumento de casos de jovens com transtornos, com questões comportamentais, enfim, é uma impressão ou realmente está aumentando esses casos? Realmente tem um aumento nos casos, por várias conjunturas individuais e ambientais. O Brasil recentemente passou por mudanças profundas na maneira que se organiza. Por questões políticas, por questões de informação, agora a informação está chegando mais para as pessoas, né? Mas isso tem dinamizado a sociedade, tem dinamizado o trabalho, mas está gerando também alguns sintomas com relação a isso, que é não saber lidar com essas mudanças que estão acontecendo atualmente. Se antigamente a diferença de uma geração para outra, a gente via mudanças acentuadas de 20 em 20 anos, de 50, hoje em dia de 10 em 10 anos estão surgindo novos problemas que a geração anterior não sabe como lidar ainda. Sim. Isso afeta não só a geração mais nova, como os mais velhos também. Os pais estão tendo dificuldades para lidar com os problemas que as crianças estão apresentando. E, de fato, isso está fazendo com que não só apareçam novos problemas, como a sociedade tenha dificuldade de acolhê-los. Sim. E você fala isso, é interessante, né? Porque os conflitos são os mesmos, os próprios pais já foram adolescentes, e quando chega esse momento, né, de você lidar com o seu filho, por mais que você já tenha passado por isso, acaba dando aquela dúvida de como abordar, e lidar com o filho também é mais difícil, né? Como que funciona essa dinâmica, doutor? Os pais, de fato, têm que saber entrar na linguagem do filho, né? E isso daí causa um estranhamento, porque, enfim, são gerações diferentes. O primeiro passo para lidar com isso é buscar afinidades. Muitos pais também têm dificuldade de se mostrar, de se comunicar e de observar os filhos. Uma boa construção de relação começa com
objetivos comuns, afinidades comuns. É bom entrar no universo do filho e entender pelo que ele está passando, entender quais são os interesses dele e tentar mergulhar, né, nas atividades. A partir disso, você vai entender, vai compreender pelo que o jovem está passando, vai abrir um canal de comunicação e fortalecer outros laços que fazem com que o jovem tenha com quem contar na hora que estiver passando por um problema. Com certeza. Às vezes até uma autodescoberta sobre si, né, quando você tem contato com esses pontos. Gabi, no seu personagem, não tem muito com quem contar, porque sua mãe é mamãe ausente e o seu pai, na verdade, também. Ele Mais ausente ainda. Completamente, exatamente. Como é que você construiu esse personagem? Como foi essa tratativa em relação a essa relação de pais e filhos? Então, o pai, na verdade, do personagem, ele sai de casa quando ele tinha uns 7 anos, assim que ele diz. E a mãe, não é nem que ela seja ausente por uma questão de... Ela não é que ela não se importe com o personagem, mas é porque ela realmente está tentando tanto dar suporte para aquele filho. Então ela trabalha muito, ela faz aula para poder ter um emprego melhor. Sim. Então realmente a sociedade obriga ela a perder o tempo dela em casa para que ela consiga dar um sustento para o filho, alguma coisa assim, para que ela consiga dar condições melhores para ele. E isso afasta naturalmente ela do filho. Então o Evan, que é o meu personagem, sofre porque ele não tem esse espaço com a mãe. Ele luta por uma pequena... Tipo, aí até quando ela se oferece para fazer um jantar, por exemplo, numa semana, aí ele fala, tá bom, então vamos fazer esse jantar. Aí ela esquece, ela vai para aula ou para o trabalho e tal. E ele sente a cada pequeno ato desses, né, pequeno ato, é uma frustração, uma frustração ali, né? que vai acumulando, assim. Sim. Então eu acho que pro meu processo de construção ali, eu trabalho muito pela observação do mundo, assim, né, à minha volta, assim, eu acho. Então eu assisti o filme para ter as referências dos outros atores também, de como eles faziam, mas eu quis fazer o meu jeito, assim, também. Então, é muito realmente só elaborando como seria, o que eu sentiria se eu estivesse naquela situação. E, graças a Deus, meus pais são muito presentes na minha vida, assim, então eu tive a oportunidade de ter um apoio sempre deles do meu lado. E eu ficava sempre pensando o que seria se eu não tivesse eles aqui, né? Como é em quais aspectos da vida isso me complicaria, por exemplo. Mas a peça é muito bonita, assim, ela tem, por mais que ela apresente essas questões, ela tem um lado muito bonito e singelo, assim, da coisa. Com certeza. E o interessante da peça, né, dessas abordagens que a gente está tendo aqui, é justamente trazer luz para esses assuntos que são tantos. Quero fazer um convite para você que está aí do outro lado. A gente tem nosso QR Code com o WhatsApp na tela, então participe, mande dúvidas, que eu tenho certeza que é a realidade de muitas pessoas, até mesmo sobre mães e pais que precisam trabalhar, enfim, né, precisam realmente ir para a rua para poder dar conta dentro de casa. A gente tem uma pergunta, doutor. Uma mãe mandou aqui pra gente, falando que a filha dela de 15 anos passa praticamente por tudo isso que a gente está falando. E ela pede ajuda. Vocês podem me ajudar? Como é que ela chega até essa filha, doutor? Como é que chega para conversar? Como que ela pode abordar um começo, assim, né? Porque a gente sabe que não dá para resolver tudo do dia para a noite. Então, qual é o ideal nesse momento, doutor? Foi o que nós falamos no início da conversa. Entender pelo que ela está passando, estender a mão, tirar um pouquinho o olhar de julgamento, da preocupação, porque se ela trouxer essa preocupação para a filha, se ela demonstrar, ela pode estar fechando uma porta. Que você tensiona ali aquele momento, exatamente. Né? E aí, se a filha dela de fato está passando por algum problema, ela pode não se sentir confiante para passar para a mãe. Ela pode pensar, poxa, se eu dividir isso daqui com a minha mãe, eu vou gerar um novo problema. Vou pegar o meu problema e vou despejar nela. E não, abrir esse canal de comunicação, entender os interesses dela e a partir daí ter mais espaço para poder debaterem pelo que ela está passando. E ao mesmo tempo oferecer outras oportunidades de criar esse laço. Porque hoje em dia a gente desenvolve muita atividade no isolamento por conta da tecnologia. Sim. E aí vai criando uma barreira para que esses laços sejam estabelecidos. Sim. Então é isso, abrir o canal para as duas.
comunicação. Uma excelente dica. Gabi, queria saber de você, você tem uma família estruturada, né, que te dá esse suporte. Com certeza está te assistindo aqui hoje ao vivo na tela da Band. E me conta qual foi o seu grande desafio para poder construir isso de um personagem que é totalmente diferente, né, da sua realidade, que não tem uma família estruturada, que é carente de várias questões sociais. Então, como é que foi para você pôr isso em prática, passar essa verdade no teatro? Cara, eu acho que tem um lado que o meu personagem, o Evan, por mais que ele seja o foco de toda a ansiedade ali da peça, mentira, na verdade, porque até os outros personagens compartilham de algumas coisas que dá pra gente botar nessa mesma caixa, assim. Mas o meu personagem é como se fosse o epicentro ali da confusão que a peça tem, assim. Só que, de fato, eu me identifico com algumas camadas dele. Não que eu seja não que seja numa potência tão elevada quanto é a do personagem, por exemplo, mas eu acho que eu passei por momentos difíceis na adolescência que dá para resgatar, né, em alguma forma, assim, de olhar para trás e ver como era a dificuldade de relacionamento ou a dificuldade de qualquer coisa assim no colégio, porque colégio é sempre um ambiente às vezes hostil, assim, sabe? Tipo, tem os dois polos ali, né, no colégio. A gente passa por coisas maravilhosas e muito desafiadoras ao mesmo tempo. Exatamente, eu acho que isso que é a delícia também. É uma prova também, já desde a adolescência, exatamente. Que você tem que estar ali, porque eu acho que você tem que viver o colégio, porque é o momento que você cria amigos, ou que você conta, que você cria histórias e memórias na sua cabeça e tal. É um momento muito importante, assim. Mas que é muito difícil, crianças às vezes não sabem lidar com essas coisas também. Então é difícil, você guarda muito para si os sentimentos, assim. Então eu olhei bastante para trás, assim, nesse sentido. Eu sempre fui uma criança muito, muito solta, muito para fora, assim, muito levada, muito... E aí na adolescência teve um momento que eu me fechei, assim. E aí eu ficava tentando entender por que hoje, né, estudando para peça e coisa, eu ficava, cara, o que faz por que a gente faz isso, né? Por que a gente se fecha em algum momento? Por que eu fiquei tímido de uma certa forma? Porque eu sempre fui do teatro, então eu sempre gostei de falar e aí do nada eu me vi tendo vergonha de algumas coisas e você fala, cara, e aí acho que esses pequenos detalhes assim me davam um impulso para justamente botar no personagem, assim. Que muitas vezes é até um encontro, né? Você sabe, Gabi, que não é uma realidade só sua, muitas vezes, né? De muita gente. E a gente foi às ruas para saber como é que foi esse tempo de escola para as pessoas, essa experiência. Na escola eu sempre fui muito brincalhão, muito bagunceiro, mas eu sempre tentei dar o meu melhor. E graças a Deus eu consegui passar de ano, deu tudo certo. Você chegou a sofrer bullying, ouvir as pessoas tendo bullying dentro da escola, Matheus? Então, eu nunca sofri bullying, mas com certeza a gente sempre viu, né, isso acontecendo na escola. Na minha época nem se falava muito sobre isso, mas hoje a gente vê que isso era uma prática comum na escola. Cara, eu tinha uma relação muito boa com os meus amigos, né? Inclusive eu tenho amigos de escola que a gente se fala até hoje, né? Já tem mais de 10 anos que a gente terminou o ensino médio e até hoje a gente mantém contato. Então, o convívio era muito bom. Na época, é claro que a gente via algumas situações, a gente brincava, mas na época a gente não enxergava como bullying, né? Enxergava como uma brincadeira. Mas hoje em dia, a gente tá com um olhar mais maduro, mais criterioso, a gente consegue perceber algumas brincadeiras que, na realidade, acabavam sendo considerado bullying, sim. Eu era tranquilo, assim, não era de fazer muita bagunça, né? Costumava tirar boas notas, tinha uma boa relação com os meus professores e com meus colegas, né? Assim, não era de ficar arrumando briga com ninguém. Tinha uma coisa que não era muito generalizada, nunca foi direcionada à minha pessoa diretamente, né? Uma coisa que era mal vista por todo mundo e que se eu fizesse eu era zoado como todo mundo era. As pessoas também eram muito mais vulneráveis, né? Elas não tinham muito a quem recorrer. Né? Hoje em dia talvez seja mais fácil de você buscar ajuda do que era naquela época. Interessante esse ponto, inclusive. É até mais fácil de você buscar ajuda, né? Assim, mas isso é verdade, Luiz? É mais fácil mesmo de buscar ajuda? Hoje em dia, em questão ao bullying? Os profissionais que cuidam da saúde mental estão atentando para essas questões que estão surgindo. Então, de fato, nós falávamos sobre o jovem brasileiro tá bastante adoecido psicologicamente falando, e tem um lado otimista nisso que também está sendo muito mais diagnosticado e muito mais difundido as informações a respeito dos cuidados que devem ser tomados.
E não é por acaso que essa é uma fase, né, particularmente delicada para os surgimentos desses desvios de comportamento, transtorno de ansiedade. Então, de fato, tá sendo visto, né? E está sendo cuidado dessas questões mentais. Que bom. E a gente também tem uma peça que fale disso. É incrível porque é isso, a gente traz luz para os assuntos. Eu vou para um rápido break, é muito rápido de intervalo. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais desse sucesso da Broadway, meu querido Evan Hansen. Daqui a pouquinho, a gente vai falar também sobre os crimes cometidos aí pelo ex-BBB Nego Di, que foi preso no domingo por estelionato. E hoje é o dia do pet, que é uma pauta que a gente vai fazer aí com vocês do outro lado, que inclusive nas férias a gente quer saber como fazer junto com o pet, né? Tem dica de como organizar e limpar também a geladeira de forma prática e muito mais. Tudo isso no Vem Com a Gente, que volta já. Fiquem ligados, até o dia 19 de julho estão abertas vagas para o Programa de Estágios 2024 da TIM. São estágios nas áreas de tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios. Os interessados podem se candidatar pelo site tim.academiadouniversitario.com.br. Não percam! Vem com a gente, é um oferecimento da Belly. Um sucesso na Broadway, agora em cartaz no Rio de Janeiro. Até o dia 21 de julho, o musical Querido Evan Hansen. A trama conta a história de Evan, um estudante que enfrenta transtorno de ansiedade e se sente invisível entre os colegas. Questões relacionadas à saúde mental, como fobia social, depressão, bullying, pressão virtual, relações afetivas, necessidade de pertencimento e apoio no seio da família e no ambiente escolar, são abordados no espetáculo. Interpretando o Evan Hansen, o ator Gabi Lara, neto do jornalista Otton Lara Rezende. Gabi também é cantor e compositor e vem chamando a atenção do público e da crítica por sua atuação. O espetáculo, Querido Evan Hansen, tem direção de Tadeu Aguiar e se apresenta até o dia 21 de julho no Teatro Multiplan, no Village Mall. Quintas e sextas, às 20 horas, sábados, às 18 horas e domingos, às 16 horas. Não percam! Bom, é isso. A gente voltando aqui
ao vivo nas Super Tardes da Band, já falando de um espetáculo incrível. Gabi, seu primeiro protagonista. Sim. Ai, Nesse porte eu já tinha feito um protagonista antes, mas, cara, é completamente diferente fazer um musical desse tamanho, assim. Que as pessoas já conhecem a história, já vêm esperando alguma coisa. Então, realmente é uma responsabilidade tremenda. Eu posso imaginar. Não só por isso, né? Porque é verdade que você já tinha assistido o espetáculo na Broadway, Sim. já tinha o desejo de fazer o Evan, aí Sim. jogou pro universo e foi isso. Cara, é uma história louca até, porque eu fui pra Nova York em 2018. E aí eu lembro que tava uma febre na época, assim, o musical. Então era difícil de conseguir ingresso, a gente foi e conseguiu um ingresso nos lugares, tipo, extra, assim, sabe, que tinha sobrado e tal. Aí a gente falou, cara, vamos conseguir assistir. Eu tava com a minha mãe e com a minha irmã. E aí, um amigo da minha mãe já até tinha falado pra ela desse musical, falou, cara, vai assistir, é muito bom, tem a ver e tal. E aí a gente foi assistir e minha mãe saiu da peça falando, cara, é a sua cara esse personagem. Eu falei, cara, realmente, se eu algum dia pudesse fazer essa peça, seria sensacional, assim. E aí ela até tentou comprar os direitos, porque minha mãe é produtora de teatro. Olha, que bacana. Então ela tentou organizar, mas ainda não estava vendendo para o Rio, para o Brasil, os direitos. E aí quando eu soube no início do ano que ia ter audição nessa versão produzida pelo Eduardo Bacher, o Tadeu Aguiar e a Renata Borges, eu saí correndo e falei, preciso fazer essa audição, preciso fazer esse teste para esse personagem. Sim, é tanta coisa, você contou tanta coisa bacana. Primeiro que você tá numa família de artistas, né? Desde a época do seu avô, que é um grande jornalista, sua mãe como produtora. E eu queria saber como é que foi esse momento em que você... Foi feito esse convite, né? Porque foi especial. Foi, cara. Eu participei desse processo de audição. Foram 3 dias. Primeiro era muita gente lá, a gente só cantou um pedacinho da música, assim. Era uma música que você escolhia, então eu trouxe até uma própria música do musical, mas na versão em inglês, porque a gente não tinha ainda as traduções. Como é a primeira vez que a peça está sendo montada aqui no Brasil, não tinha versão oficial da música, assim. Então eu falei, cara, eu vou cantar em inglês porque acho que é mais garantido do que eu trazer uma versão que vai que eles não gostam, sei lá, tem alguma coisa assim. Porque nessa hora você fica na dúvida, né? Sempre, pode ser, às vezes, um deslize ali. Exatamente. Aí eu cantei um pedaço da música em inglês, aí fui chamado pro dia seguinte, voltei lá, teve uma audição, no primeiro dia teve uma audição de dança e eu não danço, então assim, foi uma coisa mais tensa ali pra mim. Aí no segundo dia que teve cena, eles mandaram umas cenas pra gente decorar, e tinha que decorar as cenas do personagem que você quer fazer, só que eu queria fazer o Evan, então ele tinha todas as cenas. Aí eu fiquei em casa, tipo, cara, ferrou, eu vou ter que decorar todas essas cenas e tal. Consegui, decorei tudo, cheguei, cantei a versão da música em português que eles mandaram pra gente pra esse segundo dia. E aí depois passou um tempão e aí eu fui chamado pra casa do diretor, do Tadeu Aguiar, pra uma leitura com parte da equipe, ainda não tava todo mundo, mas já tinha umas pessoas lá. Cantei um pedacinho também, e aí nesse dia só tinha eu. Aí nesse dia eu falei, acho que eu tô ficando confiante, alguma coisa tá pra rolar. E aí, 2 semanas depois, eu recebi ligação do Eduardo e confirmando que eu tinha passado pro papel. Fiquei extremamente feliz. Assim. É isso, maravilhoso, realizando um sonho. Inclusive, você falou de cantar. Doutor Luiz, você sabia que inclusive, Gabi é cantor e compositor, já lançou EP, é isso. Fala um pouquinho dessa sua história junto com a música, porque facilitou ali, a gente fala de musical, existe uma exigência nessa parte musical, certo, do ator. É curioso até, porque o meu estudo de canto tem sido focado nos últimos anos mais na música popular, porque eu componho para violão e canto para mim, assim. Então, por muito tempo eu estava estudando isso, assim. Eu comecei no teatro musical, mas olha só, meu clipe. Tá passando seu clipe na tela, né? Meu legal. Primeiro disco, Bom demais, cara. Todos os meus amigos, eu chamei todo mundo para me ajudar no clipe, que eu não tinha dinheiro para fazer. Exatamente. A gente vai chamando a galera para ajudar. Ai, bom demais, cara. Esse clipe foi uma delícia de gravar também. Vocês gravaram onde esse clipe? Lá em Santa Teresa. A gente estava numa rua de Santa Teresa, sem, tipo assim, a gente contratou um segurança, um câmera, a gente ficou todo mundo ali na correria, assim, para conseguir fazer. Meus amigos me ajudaram, a direção de fotografia do Alberto Aguinaga, do Tadeu... Tadeu, esqueci seu nome. Tadeu, incrível Tadeu, maravilhoso. Agora eu tô tão com o Tadeu Aguiar na minha cabeça que o outro Tadeu fugiu à mente. Desculpa, meu amigo. Nada, imagina, mas é incrível, né? Porque Santa Teresa, de fato, respira muita arte, assim. Cara. E Diego Ávila, que foi meu amigo também, que dirigiu o clipe, editou comigo e tal. E uma delícia, foi uma delícia de fazer, assim. E realmente, então eu estava focado nessa coisa da música popular, eu gosto muito de MPB, então eu estava estudando todos esses caras gigantescos para mim, que é Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Eu fiz inclusive o musical do Milton Nascimento em 2022, então esse estava sendo o foco da minha vida, assim, de canto, assim.
Aí quando eu voltei pra minha cabeça, tipo assim, cara, agora eu vou ter que fazer um musical da Broadway de novo, foi uma confusão, né, pra mim, assim, porque eu ia ter que resgatar um pouco as técnicas de teatro musical que eu já tinha aprendido quando eu era criança, mas que eu tinha mudado muito. E só que eu acho que isso foi justamente um diferencial que me ajudou nas audições, porque eles gostaram muito da forma como eu interpretava as canções, da forma com que eu cantava a música mais sobre as palavras e menos sobre a precisão de cada coisa, assim. Porque você conta uma história ali, né, através da música. E ela Então, faz foca muito justamente parte, essa cadência. Assim. Exatamente. E você fala, doutor, a gente estava falando da relação de pais e filhos, desse apoio, desse suporte. Bacana ver a história do Gabi, né, porque a mãe trabalha com produção de teatro. Isso fez diferença na sua história? Como que foi? Desde criança já existia dentro de casa essa conversa, Cara, esse eu apoio? brinco que a primeira vez que eu pisei no palco, eu estava ainda na barriga da minha mãe, porque minha mãe foi atriz, né, por um tempo, e ela estava em cena enquanto estava grávida de mim. Então eu estava já ali naquele universo sem nem ter nascido ainda, assim. E aí desde pequeno, ela já com as produções dela, eu ficava nos bastidores, ajudava ela com a produção, eu adorava ir com ela, viajava com ela com as peças. Então eu sempre gostei muito, assim, do ambiente. Sim. E aí com 10 anos eu comecei a fazer aula e nunca tirei da minha cabeça que era isso mesmo que eu queria, assim. A gente, inclusive, tem trechos da peça que eu queria pedir pra gente passar um pouquinho, dar uma olhadinha nessa construção desse musical incrível, que a gente ainda vai falar sobre a agenda, né, que parece que fica até esse fim de semana. A gente tem alguns trechos bem interessantes, vamos conferir. Se um dia o sol escurecer, precisar de alguém pra te aquecer, se a solidão enfim chegar, vão te encontrar, abra a janela e deixe o sol te iluminar, ser seu farol, vai descer alguém ali, vão te encontrar. Veja essas fotos desse lindo limoeiro, não é? Você verá que eu sou um incrível jardineiro. Olha, vai pra boca. Que orgulho, irmão, continue então, e vai conseguir, vai vencer. É pra crer, só sei que preciso recriar a minha vida. É fácil mudar, sei que tem saída. É preciso só acreditar que tudo vai sair do breu. Abraço. Que delícia de espetáculo, muito bom. A gente vai para um rápido intervalo, porque tem muita coisa ainda aqui no nosso programa para rolar. Isso aqui é só a metadezinha, continua junto com a gente.
Voltamos ao vivo no Vem Com a Gente aqui nas Super Tardes da Band, falando do musical querido Evan Hansen, recebendo o ator aqui, Gabi Lara, inclusive também sobre conflitos de adolescência com o Dr. Luiz Paulo. Mas o negócio é o seguinte, hoje é segunda-feira, dia de Meu Pet. Meu Pet, com Gardênia Cavalcante. Oferecimento Apaixonados por Quatro Patas. A maior rede de clínicas veterinárias e pet shops populares do Brasil. O meu pet está de férias e a grande dúvida do tutor é o seguinte: o que fazer com o meu cão nesse período de férias? Passear onde? Para onde levá-lo? Qual é o melhor horário? São várias dúvidas, mas quem vai responder tudo isso hoje não sou eu não, tá? É o Renan, que é comportamentalista canino. Renan, é isso mesmo? Rola aquela dúvida do que fazer nesse período de férias com o nosso cãozinho? Com certeza, Diogo. As pessoas nesse período, ficam sem saber o que fazer com o cachorro e a gente está aqui num local muito legal para trazer os cãezinhos, que são os parcões, né? Eu não sugiro passear com o cachorro depois de 9 horas da manhã e só passear com o cachorro depois de 5 horas da tarde. E também levar uma garrafinha d'água como essa, por exemplo, que é uma garrafinha para cachorro, ou pelo menos uma garrafinha PET para você hidratar o seu cachorro durante o passeio. Com relação à alimentação, também é importante a gente ter uma atenção redobrada, ainda mais nesse calor e no período de férias. Exatamente, tem que evitar certas comidas que podem fazer o cachorro passar mal. E nesse período de calor, evitar também dar comida do cachorro depois de passear com ele, porque tá muito quente, então o cachorro fazendo exercício físico, logo depois de comer, ele pode vir a passar mal. Renan, qual é a melhor coleira para poder colocar no nosso bichinho? Olha, a coleira que eu mais gosto é a coleira peitoral e de preferência anti-puxão. Todo mundo cria uma rotina diferente de férias e isso também vai afetar a vida do nosso bichinho. E como depois acabar com essa rotina de um mês? Nesse período de férias, um dos grandes problemas que a gente vê nos cães é a ansiedade de separação. Por quê? Nessas férias, as pessoas ficam com o cachorro o tempo todo. E aí, depois das férias, no primeiro dia, o cachorro fica sozinho. Ele vai ficar desesperado, vai latir excessivamente, vai destruir a casa, xixi e cocô no local errado. Então, o ideal é que você, mesmo de férias, mantenha uma rotina com você em casa, mas o seu cachorro também um pouquinho sozinho, em outro cômodo, brincando, para manter essa rotina do cachorro um pouquinho, pelo menos, sozinho, mesmo com você em casa. Qual é aquela dica que a gente não pode deixar de falar para todo mundo que está nos assistindo no Vem Com a Gente? Aproveite, o tempo que você tem com o seu cachorro, passeia, não entrega uma rotina que você não possa cumprir, Então não adianta fazer 3, 4 passeios por dia se você não pode cumprir essa rotina no dia a dia, E treina o passeio, dá essa atenção pro seu cachorro treinando, estimula o seu cachorro a pensar, treina, enfim, gera esse bem-estar no seu animal com os treinamentos. Anotou? Renan já deixou tudo claro pra gente. Agora é hora de ir lá pros cuidados e bom passeio. Meu Pet, com Gardênia Cavalcante. Oferecimento Apaixonados por Quatro Patas. Se é pro seu pet, na Apaixonados tem. É um programa fofo, é um quadro que a gente adora, inclusive é filho, né, gente? Você tem cachorro, Gabi? Eu tenho, cara. Tem? Eu amo cachorro também. Ai, gente, que é demais. Você tem um cachorro só? Tenho um cachorro. Um só não, né? Porque já dá uma trabalheira. E é enorme, ela é gigante, então ela chama Nora. Nora, mas tem que cuidar, né? Nossa, a gente cuida, passa o dia em função disso às vezes, né? Você consegue nessa correria? Eu moro com a minha mãe, então fica eu e ela dividindo bastante. Minha irmã também ajuda às vezes. Sim. Mas a gente tá sempre ali para o que precisar, né? Apoio, verdade. E doutor, pet é uma coisa que ajuda o adolescente, pessoas que se sentem sozinhas. Como é que é essa relação com o animal? Isso ajuda de fato? Qualquer atividade que ajude a trabalhar o nosso lado afetivo, ele vai ser benéfico para poder trabalhar, assim, não só o cuidado do pet, mas uma questão de responsabilidade, uma questão de desenvolvimento de afeto, vai servir como ferramenta para desenvolver outros relacionamentos. Sim. Quando você fala desse senso de responsabilidade, cuidar de um pet acaba ramificando para outras áreas da vida, essa disciplina que você tem que ter. Exatamente. Você está ali, exatamente, responsável por um serzinho, né? Não tem nem como abandonar, não é um objeto, ele é um ser vivo. Então, essa relação, de fato, se ramifica. Ramifica essa questão de, não só a responsabilidade com o pet, mas aí você começa a encontrar outras pessoas que têm esse objetivo comum. Aí você começa a criar um grupo que gosta de pet também. E aí vai só desenvolvendo. Nossa, mas eu senti muito isso também, cara, porque eu passei minha infância, eu tinha um cachorro,
Só que quando eu era muito pequeno. E aí depois eu fiquei muito tempo da vida sem ter cachorro. E aí quando a gente pegou esse de novo agora, eu realmente... Isso aflorou de novo em mim, assim, essa coisa da responsabilidade. É tão puro ali, né? Tipo, Depende de você. você fala, cara, é só um serzinho que depende puramente de você, assim. Então eu senti muito isso também, que desenvolve muito essa coisa do afeto e da responsabilidade com os outros, né? Sim. No caso do adolescente, isso que o Gabi falou, quando a gente fala de adolescente na relação com o pet, é uma forma de expressar esses casos que a gente fala, né, de transtorno, de extravasar, de expressar esse amor através do pet, assim, de pessoas mais tímidas. Tem essa relação direta? E é uma relação mais direta ali, mais pura. Porque o pet ele responde de uma maneira muito singela, né? Uma demonstração de carinho. E ao mesmo tempo ele vai reagir se você demonstrar algum afeto negativo para ele. Sim. Então, querendo ou não, você vai estar trabalhando habilidades sociais ali. Vai ser aquela primeira sementinha ali. Com certeza. E as redes sociais também, a gente falando sobre isso. O que você acha disso? Porque a gente falando sobre o personagem do Evan Hansen, ele se torna um fenômeno nas redes sociais de uma hora para outra. E ele é um adolescente, né? Ali lidando com as questões dessa fase da vida que não é fácil, né, Gabi? Como que você enxerga isso, doutor? A adolescência, ela é muito significativa nessa questão de relação interpessoal. Você começa a ter uma consciência muito maior de quem você é e se comparar com as outras pessoas. Então, pesa um pouco mais e exige que nós tenhamos mais habilidade social para lidar com essas situações. Existe muita mudança pessoal, existe muita mudança com o ambiente. Sim. E, de fato, é onde aparecem mais essas mudanças de comportamento. Nossa, As maiores dificuldades, assim. Porque eu não consigo nem imaginar a minha adolescência com tanta rede social, porque a gente tinha já internet e coisa, mas não tinha tanta rede social presente, assim, né? Isso já era difícil, essa coisa de comparação, porque fulaninho, são mais populares, mais legais, mais sei lá o quê. Agora, com uma coisa tão concreta de, porque fulana tem 30 mil seguidores, porque fulana tem 1 milhão de seguidores, porque fulana ganha dinheiro com TikTok, porque... Numa idade, às vezes... idade que as pessoas não vão saber lidar com isso, né? Tipo... Sim, e às vezes numa idade super jovem, já você lidando com tantas frentes que a gente até, como adulto, muitas vezes, não consegue administrar tudo ao mesmo tempo, né? Então é bem complexo, de fato. As redes sociais, elas precisam ser administradas, né? Sim, doutor, preciso ter esse cuidado. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar agora de um caso que aconteceu recentemente e que a gente precisa falar disso, né? Porque se tem uma coisa que facilita, né, assim, de a gente poder ter mais um crivo de onde confiar, né, nas coisas que a gente assiste na internet. Bom, o Nego Di, o ex-BBB, foi preso por uma questão de ontem, né? Por uma questão de trabalhar com estelionato. E aí a gente queria falar sobre isso, sobre esses perigos. Como que a gente identifica isso? Pessoas que a gente pode confiar nas redes sociais, porque às vezes são pessoas que têm credibilidade, pessoas famosas, e nem sempre isso é o significado de algo que é confiável. Ele anunciava produtos nas redes sociais e não entregava esses produtos, e teve uma fraude de 5 milhões de reais. Eu vou conversar agora com o advogado Daniel Blanc, que vai falar um pouquinho mais sobre isso, especialista em direito digital. Boa tarde, doutor Daniel. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Complexo esse caso, né? Como é que as pessoas podem se prevenir para esse tipo de golpe? Porque a gente está falando do Nego Di, que é um influencer que todo mundo conhecia, que havia gerado algum tipo de confiança na sociedade. Então, como que a gente consegue identificar isso até mesmo com pessoas que a gente não conhece, mas que passam essa credibilidade, essa solidez para a gente nas eras digitais? Esse mercado ele vem mudando bastante, né? O que vem acontecendo agora? Muitas empresas preferem utilizar os influenciadores como uma forma de dar uma credibilidade para que as pessoas venham a comprar determinados produtos. E muitas vezes essas empresas que estão patrocinando e contratando os influenciadores, elas não são sérias. Essa, em relação ao Nego Di, especialmente, ela é um pouco diferente, porque ele era dono da empresa. Ele foi preso por duas coisas distintas. Primeiro, por lesar 370 pessoas vendendo produtos que jamais foram entregues. E segundo, por uma questão de uma rifa que ele anunciava, onde a pessoa poderia ter uma Porsche comprando uma cota de 99 centavos, e esse carro jamais foi entregue.
Então as pessoas elas têm que ficar atentas à credibilidade da empresa. Não acreditar que pelo simples fato de um influenciador estar fazendo a propaganda daquilo, quer dizer que a empresa é séria e tem credibilidade. Então, é sempre ver a reputação da empresa. A gente tem sites, como eu reclamei aqui, que eles hoje servem como um termômetro do mercado para que você verifique. Então, se você vai ver uma empresa que tem muitas reclamações, já é um bom indício para que você não compre nenhum produto ou serviço daquela empresa. Desconfiar também sempre de ofertas muito distintas da realidade, ou seja, uma televisão né, doutora? Assim. discrepante, exatamente. Imagina uma televisão que todo mundo vende por R$2.000, alguém está anunciando a R$199. Então tem que tomar cuidado e desconfiar. Hoje, assim, infelizmente, já existem sites especializados em vender depoimentos falsos. Então, Olha muitas só. vezes, embaixo do produto, da venda do produto, existem diversas pessoas dizendo que receberam o produto e adoraram, mas na verdade aquilo tudo foi criado. Então tem que redobrar a atenção, desconfiar e jamais comprar em uma empresa sem credibilidade. Sim. Nossa, doutor, você falou sobre essa questão de empresas que vendem depoimentos. Eu confesso que nem mesmo eu sabia disso. O senhor sabe que eu estou aqui com o Gabi Lara e o doutor Luiz Paulo no estúdio. E o Gabi falou sobre essa questão de números de seguidores. Você mencionou a empresa e, de fato, é uma dica perfeita para que você fique atento à credibilidade e veracidade dessas empresas. Mas, por outro lado, também, quando a gente fala de uma pessoa que tem milhões de seguidores, né, que tem relacionamento com outras pessoas famosas, a princípio ele é uma pessoa que é bem recebida, né, pela sociedade, que você naturalmente acredita. Quais traços diante de personas que a gente pode identificar, doutor, que já sinalizem esse tipo de, enfim, de deficiência mesmo? Eu acredito que são aquelas ofertas, né? Tem hoje influenciadores que estão fazendo ofertas que elas não são normais para o mercado. Então, tem muitos influenciadores que eles vivem só de fazer propaganda para empresas que não são sérias. Essas empresas, normalmente, quanto mais capciosa for o produto ou serviço que ela está ofertando, maior é o cachê que ela paga para o influenciador. Porque muitos influenciadores, eles sequer aceitam fazer propaganda para empresa que não tem credibilidade no mercado. Perfeito. Muito obrigada, doutor Daniel, pelas suas colocações, viu? Muito rico esse seu depoimento. Obrigada mesmo. Obrigado, Luísa. Obrigada, Boa excelente tarde. dia. Muito obrigada. É isso, vamos ficar de olho. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem muito mais. A gente está de volta aqui no Vem Com a Gente. Você não sai daí. A sua voz eu ouço aqui.
está junto a mim. Não vou cantar um requiem pra te maltratar o coração. Não vá pra onde tem sol, melhor você se afastar. Quando eu olho da janela tento procurar o que tem lá no fundo. Grito, 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 ninguém vê. Eu olho da janela e nunca tem sinal que me mostre toda essa jornada. As respostas que eu preciso sempre estão em nada. Não, não, eu não quero amar. Eu olho da janela e vou. Ninguém merece esquecimento. Ninguém merece esquecimento. Querido Evan Hansen, a peça que a gente está aqui falando, em cartaz até dia 21 de julho, vendo talento de Gabi Lara cantando, é isso, lindo. Fica até dia 21 de julho. Só mais esse fim de semana. Convida essa galera, Gabi, convida. Gente, é uma peça linda, por mais que fale sobre temas delicados e sensíveis, a peça é divertida, a peça é bonita, a peça é esperançosa. Então venham assistir, o elenco é incrível, tem eu, Mohamed Rafushi, Vanessa Gerbelli, Flávia Santana, Tati Lopes, Tati Cristine, Guilherme, eu esqueci o seu sobrenome, gente, eu tô péssimo de sobrenomes hoje. Mas olha, eu vou te dar uma desculpa, porque você tem que decorar muito texto. São muitas coisas e muitas pessoas. Uma palavrinha. Mas, gente, olha só, a peça é linda, venham assistir, a gente só fica mais quinta, sexta, às 8 horas da noite, sábado, às 6 horas da tarde e domingo, às 4 horas da tarde. Então, venham, só tem mais esse fim de semana aqui no Rio, depois a gente vai pra São Paulo. Qual teatro que você tá em cartaz? Teatro Multiplan, no Village Mall, na Barra da Tijuca. Perfeito. Qual você acha que é a mensagem assim, mais importante da peça? Que é o que você recebe de feedback assim, da galera. Tem uma frase que o personagem fala no final, que eu acho que resume bastante o que a peça quer mostrar, que hoje não importa o que aconteça, você é você, sem esconder, sem mentir, só você. E isso é o suficiente. Eu acho que isso é a mensagem que a peça quer passar. E é tão bonito de ver as pessoas se identificarem com todas as questões, porque fala sobre muita coisa, então tem pais que se identificam, tem filhos que se identificam, porque mostra os conflitos de todas as idades, assim, nesse sentido. Então, é muito bonito de ver as pessoas também se emocionando com essa história junto com a gente. Você recebe esse carinho no final, a galera troca com você bastante, Gabi? Sim, cara, é muito legal, assim, isso é uma das coisas mais legais de sentir, de observar. São as pessoas que vêm falar com a gente no final, falando como a peça tocou elas, como mudou alguma coisa na percepção da vida delas. Muito tal. bom, que muito bacana. Legal. Que bacana, Gabi. Doutora, aquela palavrinha final, um minutinho, assim, para quem tá, de fato, a gente falou da peça, né, tendo que tá assistindo, pedindo ajuda em relação aos filhos, nesses transtornos. Qual a dica de ouro, assim, para esses pais? Aproveitando o tema da peça, observar em si mesmo, nos seus amigos e em familiares, se existem sinais que estão comprometendo a autonomia ou o desenvolvimento de atividade de rotina. E se for esse o caso, oferecer apoio e procurar ajuda profissional. Perfeito, é isso. Ajuda profissional sempre, né, doutor? Em qualquer caso, sempre é bom poder contar, não só o filho com os pais, mas também os pais poderem contar com profissionais, né, para poderem auxiliar nesse momento. Exatamente. Que é um convite que a gente faz, né, pais? Para todos. Procurem profissionais, né, para lidar com seus filhos, de fato. Às vezes existe esse preconceito de, não, eu sou pai, eu sei tudo. Não é bem assim também. Não é bem assim. Às vezes os pais têm vergonha, às vezes, né, de falar para alguém que está tendo uma questão com o filho. Isso acontece? E hoje em dia a informação chegou para mostrar para as pessoas que buscar ajuda profissional não é nenhum estigma. Pelo contrário, é um apoio para viver melhor. Sim, porque desconfunde tudo, né? Ajuda, né, Gabi, nesse momento. Com certeza. Você que faz o personagem, o Evan Hansen, ali, se você tem um acompanhamento, alguém que dê aquela luz, que pegue na mão, faz toda a diferença. Tem que ter, gente. A gente não pode ter acolha, preconceito, não pode né? ter esse estigma em volta da saúde mental. É importante falar sobre isso abertamente, assim. Sim, assim como a família, né, de Connor acabou acolhendo o Exatamente. Evan. E ele ali pôde ficar bem mais à vontade, não é isso? Por mais que em volta de algumas mentiras que dão uma complicada ali na história, que na verdade dão o gatilho da história inteira. É isso. Mas o acolhimento é o principal mesmo. É verdade, amorosidade. Mas não vamos falar toda a peça não, pro pessoal Não. assistir. Esse último fim de semana, vocês precisam assistir a peça. Meu querido Evan Hansen, assistam. Quero muito agradecer vocês por estarem aqui. Obrigada, Gabi. Obrigada, doutor Luiz. A peça está até dia 21 de julho no Teatro Village Mall, na Barra da Tijuca. Quero agradecer você também, né? A gente já está chegando ao fim. Você fica com Kátia Fonseca. Fica, ó, o melhor da tarde aqui sempre na tela da Band. Até amanhã. Beijo.
de pacícia, também de mansidão, de paz, de perseverança, para alcançar a perfeição. É mais difícil, mas nem fácil. Sejam muito bem-vindos ao